Para 44%, o governo Lula está pior que Bolsonaro. 40% dizem ser melhor. Isabel. Para mim, o efeito Sidônio veio na estabilidade do cenário, que é ruim. Seria pior ainda se ele se agravasse. Daí o efeito Sidônio. A aposta dentro do PT é sobretudo no segundo semestre e torcer para que não venha nenhuma crise, tem isso também, porque não cabe mais nenhuma crise, não cabe mais nada do porte que foi o INSS, mas a partir do segundo semestre, trabalhar melhor nessas agendas de entrega. Isso já começou, não necessariamente vai ficar só lá para o segundo semestre, mas é porque o próprio presidente Lula desenha algumas medidas, por exemplo, o programa da reforma é algo importante, é voltado ali para a população, sobretudo de baixa renda, que quer fazer alguma modificação em casa, quer fazer uma obra, vai ter um incentivo para isso. O Ministério da Cidade está lá trabalhando com isso e está prestando contas. O governo pediu ajustes, por exemplo, em relação a isso, e essa iniciativa está ali esperando para ser lançada, mas é uma das grandes apostas. Então, ao longo deste primeiro semestre, com a vinda de Sidônio, a gente viu de fato um caráter mais publicitário. Partiu de um diagnóstico de que fazemos coisas, isso na avaliação do Palácio do Planalto, fazemos, mas a gente não está conseguindo demonstrar isso. Tem um desconhecimento dentro do próprio governo. Um ministro não sabe o que o outro está fazendo. Parte de uma crise que é sim de comunicação, mas não dá para a gente tratar como só um problema de comunicação, sobretudo quando a gente pensa na mesa do brasileiro e na comida que está bastante cara e o quanto isso pesa para uma família de baixa renda. Quanto isso pesa, por exemplo, para mulheres que são chefes de família. Então, é uma crise de comunicação, é uma crise que tem questões estruturais das dificuldades econômicas, que tem fatores externos e por aí internos e por aí vai. Mas a gente tem uma tentativa de trazer essa guinada do Sidônio e que foi sendo atravancada por diferentes crises que foram sendo levantadas. A crise do IOF foi provocada de dentro para fora, foi do próprio governo. A oposição tem até uma visão de que muitas vezes eles não precisam fazer muita coisa, porque as crises são geradas pelo próprio governo. O IOF tem um baita potencial de crise. A gente está vendo uma acomodação entre os poderes para tentar resolver este cenário, mas a solução ainda não é conhecida. E outras crises que foram aparecendo, sendo o ápice delas a crise do INSS, quando a gente ainda estava tentando ter uma percepção de recuperação lá da crise do Pix, que foi no início desse ano e que também envolve o Ministério da Fazenda, também envolve uma falta de percepção sobre o potencial que aquilo ali daria de munição para a oposição. Então, parte disso também, o Sidônio está tentando querer imprimir essas marcas. E uma outra percepção, que até estava aguardando para outros momentos aqui do jornal, é que não acho que seja aleatório o presidente Lula escolher o Eduardo Bolsonaro de alvo nesse momento. Na entrevista coletiva de ontem, Lula sobe o tom em relação ao Eduardo Bolsonaro, quando o Itamaraty estava fazendo um trabalho de vamos ter parcimônia, não vamos fazer nenhum comunicado imediato, vamos ficar na nossa aqui, porque a gente tem que ter cuidado, as relações são de Estado, aquela velha história que a gente ouve ali do Palácio do Itamaraty. E aí vem Lula e sobe o tom, chama Eduardo Bolsonaro de lambe-botas, faz uma espécie de comparação com questões terroristas e por aí vai. Isso está nas manchetes todas, porque de fato chamou a atenção esse tom que o presidente Lula adotou. A gente não estava lá, a gente estava aqui repercutindo no Live CNN, mas quem estava lá com olhares muito atentos ao ministro Sidônio manifestou o seguinte: olha, Sidônio estava assentindo, estava concordando com o que Lula estava fazendo. Então não foi um improviso. Isso pode ser visto também como uma tática de comunicação pensando lá na frente, de escolher seu opositor e de apostar no cenário de polarização política
porque tanto o bolsonarismo se alimenta disso, dessa polarização que é criada com o PT, quanto o PT se alimenta disso, dessa polarização que é criada também com o bolsonarismo. Então, são algumas sinalizações que a gente vai percebendo, sobretudo nesses momentos em que Lula se coloca para falar e a gente observa o comportamento de Sidônio, que está ali como ministro da SECOM, mas está ali também como o marqueteiro da campanha de 2022 e da campanha de 2026. Isabel Mega, Pedro Duran, só para a gente encerrar aqui nossa conversa, mais um recorte desse levantamento da Quest, avaliação geral do governo Lula. Aí a gente pede rapidamente uma licencinha aqui, Pedro Duran, só para a gente mostrar. Você quer que eu vá para onde? Para cá, pode ser? Aqui, pronto, entre Isabel, não, entre Isabel e o gráfico. Pronto. Só para a gente mostrar a avaliação geral aqui do governo para os entrevistados, 43% tem uma avaliação negativa, regular 28%, positiva essa avaliação para 26% dos entrevistados, não sabem ou não responderam, são 3%. Mas a gente percebe aqui, olha só, essa curva, essa trajetória em vermelho é justamente fazendo referência a essa avaliação negativa, olha aí o crescimento que a gente observa nos últimos meses.